faixa etária dos 0 aos 6 meses. Desenvolvimento físico. Processo de fortalecimento gradual dos músculos do sistema nervoso. Os movimentos bruscos e descontrolados iniciais vão dando lugar a um controle progressivo da cabeça, dos membros e do tronco. Por volta das 8 semanas, é capaz de levantar a cabeça sozinho durante poucos segundos, deitado de barriga para baixo. Controle completo da cabeça por volta dos 4 meses, deitado de costas. Levanta a cabeça durante vários segundos, deitado da barriga para baixo. Começa a elevar com o apoio das mãos e dos braços e virando a cabeça. Por volta de 4 meses, o controle das mãos é mais fino, sendo capaz de segurar um brinquedo. A partir do 8º mês, maior consciência de si próprio. Nessa fase, é comum os bebês mostrarem preferência por um determinado objeto, um cobertor, uma pelúcia, etc., o qual terá um papel muito importante na vida de um bebê. Ajuda a adormecer, é objeto de reconforto, quando está triste, etc. De 1 a 3 anos, desenvolvimento físico. A criança aprimora sua fase motora, começa a andar, subir em coisas e começa a pegar tudo que vê pela frente. Desenvolvimento intelectual. Começa a falar e imitar os adultos, começa a ter curiosidade e começa a brincar com outras coisas que ajudam na parte cognitiva da criança. Começa a falar frases maiores a partir de 32 meses, conseguindo ter um breve diálogo com uma pessoa adulta. Ela começa a falar o como se sente ou o que está sentindo, como eu estou com fome. Começa a aprender a contar também. Desenvolvimento social. Começa a brincar e interagir com mais crianças e adultas. Desenvolvimento emocional. Inicia um processo de chorar e ter raiva e começa a ter que lidar com suas emoções com a ajuda dos pais. E começa a querer chamar a atenção fazendo birra. De 3 a 4 anos, desenvolvimento físico. Grande mobilidade das mãos com as e pernas, conseguindo comer sozinho e começar a querer experimentar coisas novas. Sabe se vestir sozinha e também copiar figuras geométricas simples. Desenvolvimento social. Começa a falar com todo mundo e fazer amigos. Começa a ter dificuldade em partilhar objetos e brinquedos com outras crianças. Desenvolvimento emocional. Começa a manifestar medos de animais, chuva, escuro, etc. E imita muitos adultos. Desenvolvimento moral. Começa a distinguir o certo e o errado. Começa-se a controlar melhor suas emoções. Utiliza ameaças verbais extremas, sem saber a sua implicância. Brincadeiras. Também podem brincar de colher grãos. É hora de pegar um pouco de feijão, milho e macarrão. Pega um pedaço de papel adesivo, desenha um triângulo e um círculo enquadrado. Em seguida, peça para que ela preencher cada um dos desenhos com os grãos adequados. Características da faixa etária dos 4 aos 6 anos. Desenvolvimento físico. Rápido desenvolvimento muscular e grande atividade motora, com maior controle dos movimentos. Desenvolvimento intelectual. Grandes interesses pelas palavras e linguagens, compreendem ordens com frases na negativa e começa a reconhecer padrões entre objetos, como objetos redondos, objetos macios, entre outros. Desenvolvimento social. Gosta de brincar com outras crianças e gosta de imitar as atividades dos adultos. Desenvolvimento emocional. Tem amigos imaginários, os pesadelos são comuns, pode apresentar medos e se envergonha facilmente. Desenvolvimento moral. Tem maior consciência do que é certo e do que é errado e preocupa-se geralmente em fazer o que está certo. Nessa fase, as crianças começam a entender as letras bastões. Algumas crianças desenvolvem essa habilidade mais cedo, aos 5 anos. Também já podem participar de atividades que exigem mais raciocínios lógicos, como jogos de carta, tabuleiros, revistas de passatempo e quebra-cabeça mais elaborado. Os jogos que propõem encontrar soluções para pequenos problemas são excelentes para a idade. Não podemos nos esquecer que é fundamental estimular a leitura de livros, revistas e histórias em quadrinhos. Fase de 8 a 12 anos. Este é o momento em que começa a desenvolver o raciocínio lógico. E é por isso que entendem as aulas de ciências e geografia com mais facilidade na escola. E além disso, é claro, da matemática começa a fazer mais sentido. As regras da sociedade passam a ter mais propósito, e a pessoa nessa idade sabe julgar o que é certo ou não. Nesse estágio, a interação com outras crianças é muito importante, pois a criança está começando a desenvolver sua identidade enquanto parte de um grupo social. Algumas indicações de jogos e brincadeiras na fase de 8 a 12 anos.
jogos de carta e tabuleiros, quebra-cabeça, caça-tesouro, detetive, stop e, além do mais, atividades físicas. Essa brincadeira também tem pique bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. É aquela brincadeira de... Sim, com toda certeza, os jogos podem alterar sim o comportamento das crianças e adolescentes. Então, assim, seria dessa forma: qualquer exposição à violência pode influenciar toda a mente da criança. Então, é importante os pais estarem atentos, né? Porque a criança, ela reflete aquilo que ela vê. Então, se ela ficar, de repente, jogando muitos jogos, né, que sejam agressivos, isso acaba que influencia ela na maneira dela agir frente às outras pessoas, aumentando com isso os comportamentos e pensamentos agressivos. E pode até diminuir a capacidade da criança de ter sentimentos de empatia de um pelo outro. Só de pique, cola e de pique, Jogos, além deles divertirem, eles têm o poder de desafiar as crianças e desenvolver estratégias e ensinar maneiras delas solucionar problemas. Então, por isso que é muito importante para poder desenvolver todo o raciocínio lógico que a criança apresenta. Entre as formas de incentivar, a gente pode citar os jogos de sequência lógica, os jogos de tabuleiro, estimular também o contato das crianças com os livros, é uma maneira de estimular, aulas de robótica, jogos eletrônicos, os blocos de montar, também são muito importantes para todas as crianças. Né, que falam que os jogos, eles ativam as áreas do bem-estar do cérebro e eles acabam que ajudam no desenvolvimento de determinadas funções que causam benefícios para o raciocínio da criança, convivência social e até para a parte emocional. Por quê? Porque todo esse conjunto, quando a gente fala em desenvolvimento infantil, acaba que eles encontram-se presentes. Então, é importante a gente estar tendo essa fusão, né? Essa parte trabalhando tanto a parte emocional da criança, quanto a parte dela pensar, né? Estimular o contato dela com outras crianças. Agora, a gente só precisa estar tomando cuidado com os tipos de jogos, né? Nada de jogos, às vezes, que sejam violentos, né? Porque os jogos também são importantes, por quê? Porque eles ajudam a criança a respeitar o limite, que às vezes os pais não conseguem colocar em casa. As crianças, elas passam a se antenar mais às regras também. Acaba que esses jogos eletrônicos, eles podem influenciar tanto no sentido positivo quanto negativo. Quando eu falo positivo, porque ele ajuda a desenvolver as habilidades em quem joga, né? Como a concentração, a lógica, o aumento de raciocínio, e ele se torna uma ferramenta auxiliar no processo de aprendizagem. Então, na parte positiva, a gente pode destacar isso, né? E o lado ruim é que eles podem ser agressivos e fazer com que, às vezes, as crianças fiquem viciadas e desenvolvam esses comportamentos, né, que não são legais. Aquela coisa, né, Maria Laura? Tudo que, por exemplo, tudo que é eletrônico acaba que vicia. Então, e às vezes as pessoas, as crianças, eles não conseguem ter um controle administrando o tempo nisso, né? Então, às vezes, as pessoas, elas esquecem até as responsabilidades delas em virtude disso. Então, às vezes, o que é benéfico pode se tornar um vício, né? E acaba que, às vezes, de certa forma, eu posso dizer que, às vezes, acaba que exerce um menor controle emocional e cognitivo, né? Se tornando-se um vício. Se, de repente, isso não for balanceado.
Em síntese geral, eles mais ajudam, né, desde que seja estabelecido a questão de limites, né, e regras, né, perante ao uso e tempo que as crianças vão passar, né, com eles.